Estamos de volta ao vivo aqui do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Declaro reaberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Vamos iniciar com uma rodada de listas sem sustentações orais, iniciando pelo ministro Marco Aurélio, lista número 4, 2019, de 1 de agosto de 2019. Tratam-se de embargos de divergência, tema pacificado, imunidade, ICMS, importação, entidade de educação sem fins lucrativos. Vossa Excelência está desprovendo o agravo. Estão todos de acordo? Agravo desprovido, decisão unânime. Ministro Luiz Fux, da relatoria de Vossa Excelência, lista número 5 de 2019, datada de 1 de agosto de 2019. São embargos divergentes em recurso extraordinário e a decisão é no sentido de não conhecer dos embargos de divergência. É porque não há confronto do acordo que não apreciou o mérito com o outro que apreciou. Essa aqui de embargo de divergência, temos que aguardar. Essa aqui está ok, né? Essa do ministro Fux está ok. Então, não haver divergência, na lista número 5 de 2019, ministro Luiz Fux, não conhecidos os embargos de divergência. Lista do ministro Edson Fachin, lista 27/2019, também datada de 1 de agosto. Sua Excelência traz voto vista. O quê? Vossa Excelência acompanha o ministro Marco Aurélio. Exatamente. Negando o provimento ao agravo regimental, considerando improcedente O pedido da rescisória. o pedido da rescisória. Então, está acompanhando o ministro Marco Aurélio. Todos de acordo? Então, após o voto vista do ministro Edson Fachin, à unanimidade, a Corte negou o provimento ao agravo regimental. Ministro Alexandre de Moraes. Embargos de declaração na proposta de súmula vinculante 13. Vossa Excelência rejeita os embargos de declaração. Todos de acordo? Presidente. Pois não. Ministro Marco Aurélio, com a palavra. Essa é a lista 41/2019, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência é o relator, né? Então, essa aqui é o ministro Alexandre de Moraes. Eu, presidente, recebo como pedido de revisão e o desacolho. Presidente, eu sou Vossa Excelência, o relator havia pedido de vista anterior. Nesse caso, é exatamente isso. Eu acompanho Vossa Excelência. O ministro Marco Aurélio estava, como sempre, com a razão. Ei. Eu mesmo sou o relator, era o pedido de vista do ministro. Eu estou acolhendo porque se trata de embargos declaratórios em processo administrativo, né? De revisão de verbete, é isso? É isso. Eu estou acolhendo com pedido de revisão do verbete e o desacolhendo. E rejeitando. Rejeitando. Eu também rejeitava, o ministro Alexandre também rejeita, então posso proclamar que é unanimidade. O pedido de revisão foi rejeitado. A presença já para julgamento também de ação direta. Ministro Luiz Roberto Barroso, lista de número 25/2019, datada de 1 de agosto de 2019. Trata-se de agravo regimental nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 4.389, procedente do Distrito Federal. E Vossa Excelência aqui está negando provimento ao agravo. Embargo de declaração por amicus curiae, jurisprudência pacífica que não cabe, nego provimento. Todos de acordo? Presidente, Pois não, ministro Marco Aurélio. peço vênia para divergir e eu faço presente o artigo 138, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Vencido o ministro Marco Aurélio, foi negado provimento ao agravo regimental, por maioria. Ministra Rosa Weber, lista 14/2019, de 1º de agosto de 2019, trata-se da ação direta da inconstitucionalidade 4.555, ação que Vossa Excelência julga procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 11
do ADCT da Constituição do Estado do Piauí. Estão todos de acordo? Não havendo divergência, é essa a proclamação do resultado na referida lista. Ministro Marco Aurélio. Feito com uma sustentação oral, trata-se do recurso extraordinário 1.027.633, procedente de São Paulo, recorrente Maria Felicidade Pérez Campos Arroio, recorrido Jesus João Batista, assistente União e outros. Encontra-se inscrito pela interessada Associação Nacional dos Membros do Ministério Público CONAMP para sustentação, o doutor Aristides Junqueira Alvarenga. Trata-se do tema 940 da repercussão geral, responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros no exercício de atividade pública, com 47 casos aguardando a decisão. Passo a palavra a Vossa Excelência, inicialmente para o relatório, Excelência, já feito por Vossa Excelência. Obrigado, ministro Marco Aurélio. Doutor Aristides, tem a palavra. Aí a gente chama isso. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, eminente procuradora-geral da República, eu vou me permitir não tomar mais tempo de vossas excelências e, como sempre faço, no início de todas as sessões de que participo com sustentação oral, eu o faço saudando o Ministério Público. E vou me ater a isso, senhor presidente. A minha saudação em nome da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, eu, em homenagem ao Ministério Público e à eminente Procuradora-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, eu vou apenas me permitir subscrever, com muita honra, o parecer do Ministério Público nessa causa, que foi pelo provimento do recurso especial, do recurso extraordinário, no sentido de interpretar a Constituição quase que literalmente. Ou seja, a competência, a legitimidade passiva não pode ser do servidor público, do agente público, mas sim da pessoa jurídica de direito público. Muito obrigado, senhor juiz. Agradeço ao doutor Aristides Alvarenga. Ministro Marco Aurélio, com a palavra. Presidente, a matéria eu penso que está pacificada. O parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal não encerra a legitimação concorrente. Responde pelos danos considerado ato omissivo ou comissivo a entidade de direito público, tendo ela direito regressivo, no caso de culpa, de dolo ou culpa, contra o agente. Estou provendo, presidente, o recurso, né, para assentar a ilegitimidade passiva da recorrente. E, se for o caso, se algum colega não se antecipar ao relator, eu anunciarei a tese. Todos de acordo? De acordo. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Todos estando de acordo, eu proclamo, então, o resultado parcial até a tese, que, nos termos do voto do relator, a unanimidade foi dado provimento ao recurso extraordinário. Ministro Marco Aurélio, para a proposta de tese. A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato.
Faria apenas uma sugestão, mas cabendo depois. Exatamente, eu ia. Caráter subjetivo. Pedagogicamente, me parece importante. Se demonstrado dolo ou culpa. Que se assente essa questão, a possibilidade da ação regressiva contra o agente. Regresso. Como é que ficou o texto? Esse é um caso, eu considero esse caso importante. Ministro Marco Aurélio, quanto ao texto, poderia repeti-lo e a sugestão feita de... A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, gênero, né? Ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva para essa ação. Não estou a cogitar da regressiva. Sendo parte ilegítima, é a controvérsia contida no processo, o autor do ato. É que, no caso concreto, a ação foi ajuizada apenas contra o agente. O juízo concluiu pela ilegitimidade, e eu estou restabelecendo essa ótica, a ilegitimidade passiva da acionada, né? E o tribunal de origem reformou essa decisão. Ministro, vou colher os votos. Ministro Alexandre de Moraes, quanto à proposta, o ministro Marco Aurélio não avança em relação à ação regressiva. Então, presidente, o caso, não só esse, o anterior, são dois casos. O importante, realmente, como citou o ministro Marco Aurélio, é fixar qual é a responsabilidade do agente público, no caso, aquela legitimidade. Eu, devido à venda, acrescentaria que o agente público, que no exercício da função causa danos a terceiro, responde civilmente apenas perante a própria administração, em caráter subjetivo, se demonstrado dolo ou culpa, em via de regresso. Para acrescentar, porque esse tema foi discutido desde a primeira instância, a alegação de ilegitimidade era exatamente porque o agente público só responderia em caráter subjetivo, demonstrado dolo ou culpa, para que, como citou o ministro Ricardo Lewandowski, não parasse dúvida da possibilidade de ação de regresso somente dolo ou culpa. Só responde perante a administração, não terceiros, e no caso de dolo ou culpa. Então, Vossa Excelência agregaria... Exato. Presidente, eu acrescentaria, com devido respeito, apenas a parte final do parágrafo 6º do artigo 37, que é muito claro. Eu tenho sempre receio de nós acrescentarmos alguma nova locução à clareza do texto legal. Aqui diz o seguinte: assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ponto. Isso ficaria... Nada a opor. Né? Concordo. Eu vou colher individualmente os votos. Há a proposta de tese formulada pelo relator e há uma complementação à proposta de tese que foram apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Alexandre adota o formato apresentado agora pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Edson Fachin, como vota? Senhor presidente, como está na declaração de voto que vou juntar, por meio da qual acompanhei já na conclusão, eminente ministro relator, a referência que Sua Excelência faz ao início da tese, o parágrafo 6º do artigo 37, em meu modo de ver, agasalha esta preocupação do direito de regresso. Por isso, eu acompanho a formulação tal como feita inicial pelo relator. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu acho que estamos todos falando a mesma coisa, ainda que talvez de modo diferente. Então, eu vou ler a minha proposição apenas para que conste do julgamento, e que é basicamente a mesma, que é a seguinte: os agentes públicos que causem danos no exercício da função não respondem diretamente perante a vítima, mas apenas em ação de regresso movida pelo ente público nos casos de dolo ou culpa. Acho que estou dizendo a mesma coisa que todo mundo está dizendo, mas cada um... Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, a complementação do ministro Lewandowski é em que sentido? De explicitar. Apenas que, do ponto de vista didático, pedagógico, se acresça a proposta, a meu ver, data vênia, bem formulada do ministro Marco Aurélio, a parte final do parágrafo 6º do artigo 37, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Estou de acordo, com o complemento. Apenas, presidente, para esclarecer como relator que essa controvérsia não está compreendida no processo. Ministra Rosa Weber. Eu acompanho a formulação do eminente relator, mas entendo que não prejudica, ela não resta prejudicada, ainda que eventualmente, ou melhor, eventualmente não, ainda que não tenha sido objeto expresso do processo, a complementação do ministro Lewandowski. Então, eu acolho com a complementação. Com a complementação. Luiz Fux, ministro Luiz Fux. Aqui a ação foi proposta contra o servidor diretamente. E, na verdade, o que se está propondo é que o servidor tenha... Não, assim como o ministro decidiu, o ministro relator, e nós acolhemos, a ação tem que ser proposta sempre contra o Estado. E este tem o direito de, regressivamente, no caso de dolo ou culpa, acionar o servidor. A questão é a seguinte, a questão é que nós estamos decidindo a causa sobre o problema processual. O ministro Marco Aurélio está dizendo que o servidor não tem legitimácio ad causam. Não se está discutindo aqui o mérito da ação de regresso. Então, acho que eu fico com a tese do relator. O presidente Data Vênia, eu insisto nesse esclarecimento que proponho que se adira à tese, não, mas porque realmente... eu estou colhendo os votos exatamente. Não é a minha vez agora de votar? Porque eu pensei que você já tinha pensei que votado. Vossa Excelência me deu a palavra. Eu tinha entendido. O Fux encerrou é. Não, eu apenas insistiria, com devido respeito, nessa minha complementação, para evitar qualquer dúvida na hora da execução, da colocação em prática dessa tese. Até porque, realmente, no caso aqui, a ação foi proposta contra o servidor público diretamente, quando devia ser apenas em caráter regressivo. Por isso que eu entendo que essa questão está subjacente ao julgamento que estamos agora levando a cabo. Ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho. Essa sugestão com complemento. Então, aprovada a tese na fórmula apresentada pelo ministro relator, agregada da proposição feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. Acompanhava a formulação inicial, o ministro Edson Fachin, sem a complementação. E só para registro, o ministro Fux votou com a complementação ou sem? Não, eu vou acompanhar o ministro Marco Aurélio, porque ministro Marco Aurélio, sem a ele está complementação. abordando a legitimado. Acompanhar a formulação inicial sem complementação, os ministros Edson Fachin e Luiz Fux. A relatoria, evidentemente, que não se altera por conta de uma mera complementação em uma proposição de tese, ainda mais quando, no mérito, ficou vencedor o relator à unanimidade. Há um outro caso que estava aguardando exatamente a conclusão deste caso. Então, vou apregoá-lo. Trata-se de embargos de declaração no segundo agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento, 720.117, procedente de São Paulo, de que é relator ministro Alexandre de Moraes, sendo embargante Edson Alves Costa, embargado José Rodrigues Martins, interessado Estado de São Paulo, interessado TV Ômega. Inicialmente, eu tenho que, após o voto do ministro Teori Zavascki, relator, rejeitando os embargos de declaração, pediu vista dos autos do ministro Edson Fachin. Isso se deu em 2 de junho de 2016. Posteriormente, em 17 de outubro de 2018, após o voto vista do ministro Edson Fachin, no sentido de acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para admitir o recurso extraordinário e, na sequência, reconhecer a repercussão geral do tema para dar provimento ao recurso extraordinário e declarar a ilegitimidade passiva ad causam do membro do Ministério Público no caso dos autos, sem prejuízo de ação regressiva para apurar eventual responsabilidade subjetiva no caso concreto, o tribunal deliberou à unanimidade sobrestar a continuidade deste julgamento até o julgamento do recurso extraordinário 1.027.633, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que trata do tema 940 da repercussão geral, feito esse que acabamos de julgar. Então,
Eu passo a palavra ao ministro Fachin. Senhor presidente, Vossa Excelência já resumiu não apenas o transcurso processual, como também a essência do que está posto neste feito especificamente, que reproduz a controvérsia que acabou de ser decidida à unanimidade. E, efetivamente, o que está se assentando aqui também é a ilegitimidade passiva, em tudo e por tudo nos termos do que acaba de ser decidido. Por isso, aqui também está sendo reconhecido, e apenas apresento esse ponto, que os danos que os agentes públicos nessa qualidade causarem a terceiro, pelos danos responde a pessoa jurídica de direito público, e não exclusiva pessoal diretamente o próprio agente. Obviamente, assegurado o direito de regresso nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Por essa razão, é que está se dando provimento para assentar a ilegitimidade passiva de causa, neste caso, de membros do Ministério Público. Como voto na linha do que acabou de ser deliberado. Neste caso, portanto, Sua Excelência abriu uma divergência com o voto originário do ministro Teori Zavascki. Vou colher os votos individualmente, ministra Rosa Weber, porque o ministro Teori Zavascki rejeitava os embargos. Eu, pedindo vênia, também rejeito, senhor presidente. Então, Vossa Excelência acompanha o voto originário do ministro Teori Zavascki. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu também aqui rejeito os embargos. Ministro Ricardo Lewandowski. Com o relator. Aliás, agora o ministro Fachin, não é? Ministro Fachin. Já está vendo. Ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho o ministro Fachin. Ministro Marco Aurélio. Presidente, já ressaltei nesta assentada que a legislação instrumental objetiva a segurança jurídica. Saber o que pode ou não ocorrer na tramitação de um processo. O que se tem, no caso, houve a negativa de sequência aos embargos de divergência, ante um vício formal. Não se teria, no caso, similitude entre as decisões comparadas. E o ministro Teori Zavascki votou no sentido do desprovimento dos embargos declaratórios. Acompanho o presidente, já não posso acompanhá-lo porque ele não está entre nós, mas subscrevo esse entendimento do ministro Teori Zavascki. Excelência. Rejeitando, ou melhor, já que se trata de recurso, desprovendo os embargos declaratórios. Eu vou pedir vista dos autos. Eu proclamo, então, que, na sequência, ratificando o voto anteriormente proferido, ministro Luiz Edson Fachin, no sentido de divergir do relator, ministro Teori Zavascki, para acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para admitir o recurso extraordinário, no que foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e dos... Não, desculpe, exatamente, no que foi acompanhado dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e dos votos da ministra Rosa Weber, Luiz Fux e Marco Aurélio, que acompanhavam o ministro relator, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli. O eminente advogado poderá apresentar memoriais e dirigir diretamente aos gabinetes. Com pedido de vista, não é necessário o esclarecimento da tribuna. Agradeço a presença. Ministro Gilmar Mendes, fizemos uma rodada de listas. Vossa Excelência apresenta uma lista também. Lista 18/2019, de 7 de agosto de 2019. Trata-se de agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 993.384, procedente de São Paulo. Vossa Excelência nega provimento do agravo regimental. É isso, presidente. É um caso de redução do prazo prescricional pela metade, condenado que completa 70 anos de idade após a publicação da sentença. É jurisprudência pacífica e, por isso, eu estou negando provimento ao agravo. Eu peço vista, presidente. Após o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, negando provimento ao agravo, pediu vista ao ministro Alexandre de Moraes.
Voltando à sequência da pauta, mandado de segurança 31.671, que é de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e que se encontra com vista ao ministro Gilmar Mendes. Trata-se do mandado de segurança 31.671, impetrante Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, impetrado governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Aqui temos, numa sessão inicial, ainda no ano de 2013, que após os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, relator, Teoriza Vasquez e Gilmar Mendes, que deferiam em parte a ordem, pediu vista dos autos do ministro Luiz Roberto Barroso. O tribunal decidiu que, durante o ano de 2013, os 12 décimos serão repassados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com a redução de 10,74% em caráter liminar, sem prejuízo de eventuais compensações até final do julgamento. Depois, em sessão de 2013, colhido o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhava o voto do relator ministro Ricardo Lewandowski para conceder parcialmente a segurança, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes, a quem passo a palavra para proferir o seu voto. Presidente, esse caso talvez devesse ser julgado, acho que... Junto com a lei de responsabilidade fiscal. Com a lei de responsabilidade fiscal, porque a minha premissa envolve... parágrafo do artigo 9º que vai ser discutido semana que vem. Então, Vossa Excelência indica como relator que pautemos... porque podemos julgar em seguida ao julgamento, que é aquela questão de fazer o ajuste... Da possibilidade ou não de se ajustar. De ajustar... De executiva. O orçamento, a dotação orçamentária dos entes autônomos. Indicado em mesa pelo relator o não julgamento, acatamos e peço à senhora secretária das sessões que coloque esse feito, então, na sequência dos julgamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estão agendados para a próxima quarta-feira. Presidente, apenas eu quero só verificar nesse caso, eu tenho a impressão que os efeitos desse nosso julgamento, na verdade, eu deferi umas cautelares, estou confirmando a cautelar, e eu acho que já se exauriram. Em todo caso, quero o repasse de duodécimos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que estavam sendo retidos. Ministro Lewandowski, eu nem votaria nesse caso, porque o ministro Teori votou. Eu também entendo que se exauriu o efeito, mas a tese a ser discutida é exatamente idêntica do genérico da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu até, claro, eu entendo perfeitamente que há subjacente a esse caso essa tese levantada pelo ministro Gilmar Mendes, pode afetar, digamos assim, enfim, a ratio decidendi, mas, no caso, os efeitos já se esgotaram. Apenas uma anotação, presidente, não influi nada no adiamento da questão. Sim, o tema poderá voltar à baila naquela próxima oportunidade. Temos ainda também na pauta a ação direta de inconstitucionalidade 4.941, que procede de Alagoas, de relatoria do ministro Teoriza Vasquez, requerente ao governador do Estado de Alagoas, interessado à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Aqui consta que, após o voto do ministro Teoriza Vasquez, julgando improcedente o pedido formulado na ação direta, pediu vista dos autos do ministro Luiz Fux. Então, passo a palavra ao ministro Luiz Fux para o seu voto vista. Esse aqui, quer levar esse? Senhor presidente, aqui a hipótese é a seguinte, eu vou ler a ementa porque ela é autoexplicativa. Ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual, impugnação genérica e abstrata de parte da pretensão, questionamento específico da remuneração dos servidores que recebem o subsídio, servidores, funções extraordinárias ou em condições diferenciadas, gratificação de dedicação exclusiva, GDE, possibilidade de pagamento, compatibilidade com o artigo 39, parágrafo 4º e 8º da Constituição Federal, improcedência da ADI. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de constitucionalidade por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle.
questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva específica quanto aos agentes remunerados por subsídio. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão ou subsídio, constante dos parágrafos 1, 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6975 de 2008. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. A interpretação sistemática do artigo 39, parágrafos 3º, 4º e 8º da Constituição Federal permite o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa, uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviço legalmente especificado. Em caso, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. Eu estou acompanhando o voto do ministro Teori, que votou pela improcedência, é isso? Improcedência? O ministro Teori Zavascki pela improcedência. Eu também estou votando pela improcedência. Está acompanhando o ministro Teori pela improcedência. Ministro Alexandre de Moraes não vota neste caso. Ministro Luiz Edson Fachin. Eu já houvera, senhor presidente, preparado o exame dessa matéria, aguardando o retorno da vice-eminente ministro Luiz Fux, que acompanha o voto, então, proferido pelo ministro Teori. E a conclusão que cheguei também é esta, pela improcedência, portanto, coloco-me ao encontro da conclusão do voto vista e do saudoso relator. Eu não sei se os colegas têm eu teria uma observação aqui em relação a uma sugestão que eu faria de dois dispositivos que tratam de cargos em comissão, que nas hipóteses do inciso 1... parcialmente, né? Porque a impugnação foi só sobre essas matérias que nós estamos julgando, por isso é o conhecimento parcial. O inciso 2, o inciso 1 e 3, melhor dizendo, do parágrafo 2º do artigo 1º. Parágrafo 2º do artigo 1º. Para a concessão desta gratificação, serão considerados objetivamente se o servidor for submetido a regime de tempo integral e dedicação exclusiva. 3. Se o servidor for designado para o exercício de funções de chefia. Nessas hipóteses, seria o caso, ao meu ver, com a devida vênia, de julgar parcialmente procedente para conferir interpretação conforme a Constituição, a fim de vedar apenas aos servidores que exercem função ou ocupem cargo em comissão a receber tais gratificações previstas nos incisos 1 e 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Estadual 6.975 de 2008, porquanto configuraria acumulação indevida de vantagens pelo exercício de uma única atribuição. Eu estou acompanhando o ministro Teori na parte em que ele destaca, considerando a alegação de violação aos parágrafos 4º e 8º do artigo 39, somente a viabilidade jurídica se conhecer de parte da presente ação direta de constitucionalidade. Nesse particular, o caso de acolhimento preliminar suscitada pela AGU, de modo a promover o conhecimento parcial em razão da ausência de impugnação minudenciada de todos os dispositivos. Então, eu tive dificuldade de ampliar o tema decidendo, porque ficamos adstritos a esses dispositivos. Embora na inicial, estava a ver agora, há uma impugnação a toda a lei. Mas assim, genérica, né? Genericamente. Por conta dessa generalização, o então eminente ministro relator conheceu em parte, na parte conhecida, julgou improcedente. É porque as leis de controle concentrado, elas trazem que a petição inicial tem de indicar qual é o dispositivo. E, nesse caso, não teria havido, segundo o que havia assentado o ministro Teori. Daí essa preliminar que o Teori... Conhecimento parcial e improcedência no que é conhecido. Na verdade, ele conheceu em relação aos parágrafos 3º e 5º do artigo 2º da lei, exclusivamente.
Exatamente. O ministro Toffoli, a sua proposição é mais ampla, então. Eu conheço, mas para naqueles dois dispositivos julgar procedente em parte em relação àqueles dois dispositivos para dar interpretação conforme para evitar uma acumulação pelo exercício da mesma função. Eu vou registrar o voto, depois lançarei o voto do sistema e pergunto se há alguma outra divergência, ou todos acompanham o relator. Então, digo vencido o presidente que julgava procedente em parte a ação, por maioria, foi julgada improcedente a ação, nos termos dos votos proferidos, ficando redator para o acórdão o primeiro voto consecutivo ao voto do saudoso ministro Euri Zavax, que é o ministro Luiz Fux. Ministro Marco Aurélio, lista de Vossa Excelência, lista número 3/2019, de 1º de agosto de 2019, embargos de declaração no recurso extraordinário 594.435 de São Paulo. Vossa Excelência conhece dos embargos e nega provimento a eles. Houve, em uma sessão de 12 de junho, um início de julgamento, mas depois foi cancelado o pregão. Então, vamos retomá-lo. Presidente, estou desprovendo os declaratórios no que visam dar o dito pelo não dito, a modulação à margem do disposto no artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. É como voto. O ministro Alexandre de Moraes, naquela outra oportunidade, havia divergido, salvo engano. Presidente, nós julgamos o tema 149, determinando a competência por maioria da Justiça, a tese ficou, compete à Justiça comum julgamento do conflito de interesse a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos. Salvo engano, também, para evitar mais retardamento, no caso da execução já iniciada, nós mantivemos na Justiça do Trabalho. Foi essa a solução dada pelo eminente relator? Eu não... Aqui é uma modulação, não pedido de modulação. Eu não tenho... Aqui, o caso é só de não cabimento da modulação. O ministro relator afastou a modulação que nós havíamos dado na outra. Então, eu peço vênia de virgem para manter a modulação, no caso, para manter na Justiça do Trabalho até final da execução todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida a sentença de mérito até o dia da conclusão do julgamento, como fizemos em relação ao tema 149. Ministro Edson Fachin. Eu também peço vênia, eminente relator, já houvera votado nesse sentido, que vai em conta da divergência agora aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem acompanha. Ministra Rosa Weber. Com a divergência, com a devida vênia. Ministro Luiz Fux. Acompanho. Com a divergência também. A divergência. Ministro Ricardo Lewandowski. Eu também pela modulação da vênia. Ministro Gilmar Mendes, pela modulação. Eu também voto pela modulação. E... em razão da ausência de quórum... Agora. São 6 votos. Eu vou pedir vista. 7 votos, aguardar. Eu peço vista. Ok. Eu peço vista do feito e proclamo que, após o voto do relator, que conhecia dos embargos e os desprovia, e dos votos divergentes, que conhecia e dava provimento a partir do ministro Alexandre de Moraes, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Edson Fachin, pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Luiz Fux, pelo ministro Ricardo Lewandowski e pelo ministro Gilmar Mendes, pediu vista ao ministro Dias Toffoli. Outra sequência de listas. Ministro Marco Aurélio, lista 5 de 2019, datada de 1º de agosto deste ano. Trata-se de agravo regimental no mandado de injunção 3.485 do Distrito Federal. Sua Excelência desproveu o agravo. Pergunto se há alguma observação.
Não havendo, estando todos de acordo, eu proclamo que é unanimidade. Foi negado provimento ao agravo. Eu só vou fazer juntada de que eu acompanho o relator, mas por um fundamento diverso, e farei juntada do voto desse outro fundamento. Ministro Luiz Fux, lista 11, 2019, de 1º de agosto de 2019, arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 235, procedente de Tocantins. Vossa Excelência conhece da ação e julga procedente senhor presidente, porque em matéria de radiodifusão comunitária, há uma competência privativa da União na forma do artigo 21, inciso 12º, a linha A. E aqui eu enfrento o problema da subsidiariedade e concluo que a lei municipal, que autoriza o Executivo Municipal a conceder exploração de rádio e difusão, ela invade a competência aqui da União Federal. Então, a arguição de descumprimento do preceito fundamental conhecido e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade. Estou adotando aqui uma fungibilidade, porque é uma ação de controle concentrado. Todos de acordo com a procedência da DPF? A unanimidade julgada procedente, nos termos dos votos proferidos. Ministro Alexandre de Moraes, lista 53, 2019, datada de 7 de agosto deste ano. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 5.939, procedente de Pernambuco. Vossa Excelência conhece parcialmente da ação e, na parte conhecida, julga improcedente o pedido. Presidente, Pois não? ingressou hoje no gabinete, eu precisaria conferir uma petição do Estado de Pernambuco dizendo que essa lei foi revogada. Então, eu pediria para retirar. Então, por indicação do relator, foi retirada de pauta esta lista. Uma nova rodada, ainda temos tempo. Ministro Marco Aurélio, lista 7/2019, de 1º de agosto de 2019. Trata-se de uma lista com 2 feitos: agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no recurso extraordinário 382.991, Paraná, e também o agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário 851.711 do Distrito Federal. Vossa Excelência está negando provimento aos agravos. Pergunto se estão todos de acordo. Com o relator. Neste caso, eu vou pedir vista. Eu vou proclamar que, após o voto do relator, negando provimento aos agravos, pediu vista o ministro Dias Toffoli. É a lista 7, senhor presidente, só para anotação. É a lista 7, 2019, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Pois não. Vossa Excelência quer antecipar o voto? Não sei. Eu houvera dito que acompanho o relator, mas aguardo a vista de Vossa Excelência. Pois não, obrigado. Ministro Luiz Fux, lista 22/2019, de 1º de agosto de 2019. São embargos de divergência não conhecidos por falta de cotejo analítico, por versar a matéria infrafuncional. Todos de acordo? Qual o número, Presidente, É a lista 22. apenas a ressalva quanto à cláusula final do voto do relator. Os embargos de divergência pressupõem discrepância de julgados. Eles não exigem que a matéria seja constitucional, basta que haja a divergência considerado julgado das turmas. Mas só na fundamentação. Só a ressalva. Só a ressalva na fundamentação. Eu proclamo, então, que a unanimidade, os embargos de divergência no agravo regimental, no recurso extraordinário 790.218, foi julgado no sentido do seu não conhecimento, pelas fundamentações apresentadas nos votos proferidos. Ministro Marco Aurélio, novamente uma lista de Vossa Excelência, lista 18/2019, de 14 de agosto de 2019. Trata-se de um feito, embargo de declaração no agravo regimental no mandado de junção 1960, procedente do Distrito Federal. Vossa Excelência nega provimento aos embargos com aplicação de multa. Todos de acordo? Então, essa é a proclamação, a unanimidade.
Ministro Gilmar Mendes, da relatoria de Vossa Excelência, lista 16/2019, de 7 de agosto de 2019. Aqui é uma devolução de vista. Trata-se de agravo regimental na ação originária 2240 do Paraná, cujo relator é o ministro Ricardo Lewandowski, agravante a União e agravado Alexandre Arnoldi. Após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, negando provimento ao agravo regimental, pediu vista o ministro Gilmar Mendes, a quem passo a palavra, então. Presidente, eu estou votando pelo provimento do agravo, reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal. É matéria de auxílio moradia, e aí então eu repasso as questões e digo o seguinte: sintetizando a competência do STF, que trata o artigo 102(1)N da Constituição, apenas se configura nas demandas que atinjam toda a magistratura, direto ou indiretamente, e naquelas em que haja interesse exclusivo da categoria, deixando de lado as que discutam peculiaridades, as que digam respeito a número restrito de integrantes e as demais questões de interesse coligadas a outras categorias. Está claro que a tese sustentada na inicial interessa exclusivamente aos juízes, porque nenhuma outra carreira, fora a magistratura, pode suscitar que a norma descrita no artigo 65(2) da LOMAN ostentaria o recebimento do citado benefício nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do magistrado. Em outras palavras, nenhuma outra categoria de agente público, lato sensu, exceto a magistratura, pode ajuizar demanda requerendo o pleito com fulcro no requisito previsto no artigo 65(2). É importante mencionar que há inúmeros casos em que se discute o pagamento de auxílio moradia aos magistrados, cuja competência restou reconhecida por esta Corte. Eu cito vários precedentes, isso está no voto, e por isso, pedindo vênia ao relator, voto pelo provimento do agravo para que a demanda tenha regular prosseguimento ante o reconhecimento da competência do Supremo para julgar a presente ação, uma vez que se trata de matéria de interesse de toda a magistratura e somente a ela. É o artigo 102(1)N da Constituição. O ministro relator votara pela não competência originária deste Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, que pediu vista, vota pela competência originária. Ministro relator, gostaria de fazer alguma referência ou posso já colher o voto dos demais colegas? O meu? Não, ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator. Não, eu reafirmo meu voto, senhor Reafirma o voto. É porque se trata de matéria de interesse, dos servidores em geral. Não apenas a magistratura tem auxílio moradia, ou tinha, outras categorias também têm. De maneira que entendo que esta ação deve prosseguir nas vias ordinárias, tal como proposta. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu peço vênia ao relator, mas aqui, assim como o ministro Gilmar Mendes, entendo que a questão específica, auxílio moradia à magistratura, auxílio moradia concedido ao determinado magistrado federal, assim como em vários estados nós temos análise, aqui vamos, num determinado momento, analisar os diversos auxílios, a partir da jurisprudência da Corte, que somente a LOMAN pode ou não estabelecer. Essa circunstância específica diz respeito tão somente à magistratura, que essa casa já decidiu que tem caráter nacional. Então, entendo que há competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do artigo 102, inciso 1º, a linha N. Peço vênia ao eminente ministro Lewandowski, que acompanha a divergência. Agradeço, ministro Alexandre. Ministro Eu voto com o eminente ministro relator, pedindo vênia à divergência. Eis que o que se assentou aqui, que se trata de vantagem não exclusiva da magistratura. Acompanho o relator. Ministra Rosa. Relator. Com o relator. Ministro Luiz Fux. Com o relator. Ministro Marco Aurélio. Com o relator, excelência. Eu também acompanho o relator. Proclamo, então, que, por maioria, foi negado o provimento ao agravo, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Fux, lista 24/2019, de 14 de agosto de 2019. Aqui, senhor presidente, embargo de divergência, que visa fazer prevalecer a tese de que há possibilidade de juros moratórios no prazo estipulado
constitucionalmente para o pagamento de precatório. Entendo que há uma impossibilidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se firmou nesse sentido. Estou desprovendo de embargo de divergência. Eu só vou registrar... Peço vista, presidente. Naquele prazo. Após o voto do relator, no sentido de negar provimento aos embargos de divergência, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Ministra Rosa Weber. Da relatoria de Vossa Excelência, a lista 15/2019, de 1º de agosto de 2019, com 2 feitos: embargo de divergência nos embargos de declaração no RE 141.739 do Ceará e também o embargo de divergência dos embargos de declaração no RE 202.431. Vossa Excelência aqui recebe para conhecer e dar provimento, aos recursos extraordinários. Da União. Configurada a divergência jurisprudencial entre turmas e o plenário, decisão plenária da palavra do ministro Marco Aurélio, onde se reconheceu a constitucionalidade do dispositivo tido na origem por inconstitucional. Por isso, a decisão que proponho é esta. Todos de acordo? Com a relatora. De acordo. De acordo. Não havendo divergência, então, decisão no sentido do voto da eminente relatora, conhecer e dando provimento aos recursos extraordinários. Ministro Marco Aurélio, lista 23/2019, de 14 de agosto de 2019. Contém 3 feitos e Vossa Excelência, nos 3 feitos, está desprovendo os agravos. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo divergência, é essa a proclamação à unanimidade. Mais uma lista da ministra Rosa Weber. Sem vista. Lista 16/2019, de 1º de agosto de 2019. É uma lista que já passou pelo plenário virtual, mas houve pedido de destaque. Trata-se de agravo regimental na ação rescisória 2042, procedente do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem a palavra, ministra Rosa. Senhor presidente, o pedido de destaque foi feito pelo eminente ministro Luiz Fux. Eu, na verdade, neguei seguimento a essa ação rescisória porque entendi que se volta contra uma decisão monocrática, ainda da lavra do ministro Sepúlveda pertence, porque entendi que o vício, né, de ofensa à literalidade da lei não se faz presente pela simples razão de que sobre a matéria não foi objeto de apreciação pela decisão. Consequentemente, não se poderia falar sobre violação da literalidade da lei. Eu distingo a hipótese de, ao solucionar a lide, o juiz deixar de aplicar um dispositivo de lei aplicável e nessa situação haveria, sim, a possibilidade de violação da literalidade da lei, daquela hipótese que é a aqui ocorrente de não ter sido apreciada a matéria. Houve uma decisão, a questão relativa à ampliação da base de cálculo do PIS, essa é a questão. E nada foi decidido sobre essa contribuição, e sim sobre a COFINS, a decisão do ministro Sepúlveda. Por isso é que eu entendi de negar seguimento à ação rescisória. Eu não sei qual é a divergência do ministro Fux. Ministro Luiz Fux, que havia pedido destaque. Senhor presidente, eu me dou satisfeito com o esclarecimento do senhor ministro Rosa e acompanho. Acompanho. Ministro Alexandre. Com a relatora. Ministro Gilmar Mendes. Ministro... Acompanha a relatora no voto proferido. Eu vou pedir vênia para, sem pronunciar o voto oralmente, mas farei juntada, dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a ação rescisória a fim de desconstituir parcialmente a decisão recidenda proferida no RE 434.508-RJ e proferir novo julgamento, de modo a reformar o acordo recorrido também na parte em que julgou válida a ampliação promovida pelo artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718/98, da base de cálculo da contribuição ao PIS. Então, proclamo que, vencido o ministro Dias Toffoli, foi negado o provimento por maioria ao agravo regimental nos termos do voto da relatora. Não há mais
vistas a serem chamadas no momento. E, então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.